Olá, olá! Como você está? Eu tinha a esperança de voltar aqui essa semana para contar que tenho novidades, que resolvemos alguma coisa da nossa vida, mas não foi dessa vez, viu? Mas fica tranquila, olha, isso tem que acontecer em breve, porque agora tá começando a me dar um pouquinho de preocupação com o prazo, sabe? Tá chegando aí fevereiro, não temos isso resolvido, mas eu e Nath, a gente tem trocado aí que dessa semana tem que sair alguma coisa, porque tá de fato aí água batendo na bunda, sabe esse ditado? Pois é. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, né? Sobre quando a gente tem uma situação que não depende da gente para tomar alguma decisão na nossa vida, né? E a gente precisa esperar as coisas se encaixarem para de fato decidir algo que vai mudar o nosso momento de vida. E fiquei refletindo nas vezes que isso já aconteceu com a gente e como tem situações que fazem com que a gente consiga chegar nesse momento de forma mais fácil, sabe? Eu acho muito que as conversas, quando elas são bem claras, bem transparentes, quando um não precisa ficar com dedos para falar com o outro, sabe? Isso facilita tanto no que o outro espera da gente, então essa questão de expectativa, quanto o que a gente espera da própria situação, sabe? Como aquela situação pode se transformar. E eu acho que essa questão da gente ter uma conversa franca e de ter acordos nas nossas relações, ela facilita muito em todas as áreas da nossa vida, não só na amorosa, que no caso é o que eu e Nath estamos vivendo aqui agora, né? Mas facilita em relação de trabalho, em relação familiar, em amizades, enfim, e tudo. Em tudo, né? E eu não sei se você já ouviu falar alguma vez sobre isso, sobre como é importante a gente fazer acordos na nossa vida de forma geral. E eu lembro da primeira vez que eu escutei, não sei se foi da primeira vez exatamente, mas eu lembro que essa vez assim me marcou. Eu lembro que era uma entrevista com Lázaro Ramos, Thaís Araújo, e eles estavam falando quanto esses acordos que eles vão revisitando e renovando de tempos em tempos faz com que eles estejam aí tantos anos juntos, né? E eu fiquei refletindo sobre isso. Eu falei, cara, é muito importante a gente fazer isso, por mais que a gente tá ali casando com a pessoa e conversa com ela desde o começo. Quando você vai passando muitos anos com a pessoa, realmente isso vai acontecendo da gente precisar ir conversando e renovando aqueles votos, né? Como se fosse isso. E em qualquer relação de amizade que a gente tem desde a infância, porque a gente vai se transformando, a gente vai mudando como ser humano com o tempo, né? E que bom que a gente vai mudando, essa é a expectativa. Mas a gente precisa estar atento a esses acordos, porque senão é como se a gente não atualizasse aquela relação que a gente tem com o novo eu que nos tornamos ou com os nossos novos desejos e a comunicação ela começa a ficar falha, sabe? Ela começa a não bater mais, porque o outro não entende o que você está pensando, você não entende como o outro está reagindo e aí fica um monte de porquês na cabeça de cada pessoa e às vezes só uma comunicação franca vai fazer com que de fato as conversas, as vidas se alinhem, sabe? Para uma direção aí em comum. E eu decidi falar sobre isso aqui com vocês porque fiquei pensando, né? Cara, a gente sempre troca aqui sobre as coisas que eu e a Nath a gente já viveu desde que a gente tá junta e as coisas que são fáceis da gente tomar decisões, porque a gente é muito parecida em várias coisas do que a gente quer para nossa vida, mas eu achei importante trazer de coisas que a gente não é tão parecida, né? Não tem opiniões em comum, porque isso é a essência do que é essa questão que a gente está falando dos acordos. Porque quando a gente não chega numa decisão que as duas ali concordam 100%, a gente tem que entender esse meio do caminho, qual que vai ser o acordo que a gente vai fazer para aquele momento da nossa vida. Então eu fiquei pensando sobre isso e eu queria dividir com você alguns exemplos para a gente refletir, né, como que tá as nossas relações, como que a gente está fazendo essa manutenção aí dos acordos, sejam elas explícitas ou não. Por exemplo, tem uma coisa que eu acho muito bonita na nossa relação, que é como a gente tem o costume, assim, de colocar todas as opções na mesa, do tipo, olha, eu quero isso, 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 você quer aquilo, aquilo, aquilo. Hoje o nosso momento atual é esse, e o que que a gente quer fazer depois? Ah, eu quero isso, não, eu quero aquilo, ah, mas eu priorizo isso. E a gente conversa muito de todos os cenários, sabe?
O legal é que, no momento, né, nesses anos que a gente tá junto, a gente não tá presa em nenhum cenário. Tipo, eu quero só isso, sabe? Se vier aquilo outro, eu não vou querer. Então, acaba ficando fácil da gente ir se ajustando e nenhuma tendo que se anular para outra. Assim, acontece situações que a gente vai cedendo nos acordos e eu vou contar mais pra frente quais são, que a gente já passou, né? Mas eu acho que isso é muito importante quando a gente tem essa comunicação transparente, de você ficar à vontade com o outro para falar tudo que você está sentindo, todas as opções que a gente tem e do que você quer, e aí a outra pessoa também vai falar, porque eu já tive em relacionamentos que não era assim. Eu lembro que eu estava num relacionamento uma vez, meu relacionamento anterior, eu era noiva de um cara e eu trabalhava com eventos, então eu ficava muito ausente à noite, eu muito ausente de final de semana, também viajava muito, e chegou um momento que aquilo não fazia mais sentido para ele, e é legítimo, eu super entendo, ele trabalhava com uma coisa mais tradicional, vamos dizer assim, então não fazia muito sentido aquele ritmo de vida para ele. E ele virou para mim e falou, olha, um dia, quando a gente casar e tiver filhos, você vai ter uma vida normal, né? Que para ele o normal era 9 às 6, ele até pontuou isso, eu quero que você trabalhe das 9 às 6, não trabalhe de final de semana, à noite, tudo mais, cuide da nossa família. E isso é o exemplo clássico de como a gente estava desalinhado, porque a gente não tinha nossos acordos claros, sabe? A gente não chegou e falou, olha, eu não quero ter uma... Ele não falou pra mim, eu não quero ter uma relação onde eu esteja com uma pessoa que vai trabalhar de final de semana, vai, né, tá ausente em tais situações. A mesma coisa, eu não falei para ele de forma clara que eu gostava daquele ritmo, que eu não me via trabalhando de uma forma mega tradicional, sabe? E eu ficava tentando imaginar como seria a minha vida vivendo das 9 às 6. Eu lembro que sentia uma angústia, porque tipo, meu Deus, eu não quero essa vida quadrada para mim. Na minha cabeça vinha isso, sabe? Independente de não ser quadrada, tá? Cada um tem a sua escolha, mas para mim era um ritmo que não fazia sentido. Então, eu acho que ali faltou essa transparência, essa honestidade, sabe? Porque você acaba criando medo de falar as coisas pro outro, com medo de magoar, e você vai magoar mais depois, porque você deixou de ser transparente e franco, e aí não tem um caminho possível do meio, sabe? Onde a pessoa cede dali, eu cedo daqui, e a gente vai caminhando juntos. Não existe, porque os sonhos estão muito distantes do que cada pessoa quer, e quando não se fala sobre essa distância, fica ainda maior, porque fica num vácuo. Então, eu lembro que quando eu conheci a Nath, lá em 2021, que a gente começou a ficar sério mesmo, né? E ela resolveu ir comigo para a Espanha. Eu lembro que a primeira atitude da Nath foi essa, foi tipo colocar tudo na mesa e falar quais seriam os cenários possíveis e o que aconteceria, sabe? Então, óbvio, você traz as partes boas, do tipo, vamos para a Espanha, vamos trabalhar lá, vamos juntar uma grana, sair mochilando, e na nossa cabeça, que massa, vamos aprender um outro idioma, vamos conhecer outro país, vamos mochilar por vários cantos. Mas eu lembro da Nath trazer isso do tipo, tá, mas e se não der certo? Porque é difícil você viajar com pessoas, né? Você conhece muito sobre o outro viajando com ele. E por mais que a gente estivesse ali morando num mesmo ambiente, sabe? Estando ali o tempo todo juntas, é muito diferente quando você viaja. E você deve saber como é, tipo, adoro minha mãe, adoro minha irmã, meu pai, seja quem for meu amigo, mas não serve para viajar, não tem o mesmo ritmo que eu, não gosta das mesmas coisas. Enfim, viagem é uma coisa muito divisor de águas, essa é a palavra, nas relações, né? Para você ver se flui ou não com aquela pessoa, aquele grupo. E eu achei muito genuíno ela trazer isso, do tipo, Bru, vamos seguir, a gente vai para lá e se a gente vê que não tá correspondendo, assim, não tá rolando as duas caminhando juntas aí pela viagem, a gente é muito diferente, a gente não acha um caminho do meio, vamos fazer um acordo aqui de, tipo, cada uma seguir seu caminho e ser feliz, ficar com aqueles bons momentos, e é isso, tipo, cada um segue sua vida. E, cara, eu lembro de eu admirar tanto ela por ela me falar isso, porque eu achei tão bonito, tão maduro, sabe? Eu aprendi tanto com ela naquele momento do tipo, você pode amar a pessoa, você pode querer estar com a pessoa, mas às vezes não vai fluir, simplesmente não vai fluir, o meu sonho pode ser diferente do seu e simplesmente a gente caminhar ali, a vida levar cada uma para um canto, sabe? Então eu achei muito
como que eu posso dizer, muito pé no chão ela me trazer isso, sabe? Eu fiquei muito admirada. E eu acho que isso é a essência de acordo, sabe? A gente precisa sair só da parte lúdica, e vamos ser felizes e vamos fazer tal e tal coisa e morar em tal lugar e construir a nossa família assim, assim, assado. Tá, e sobre os problemas? E quando tiver os problemas, a gente vai trazer isso como para a nossa relação? Por exemplo, problemas que aconteceu ao longo desses anos que a gente está junto. Óbvio, tem muito mais problemas, mas eu trouxe alguns aqui para ilustrar. Tiveram momentos que a gente não estava sintonizadas ali do que a gente ia fazer. Então, quando a gente estava na Espanha, a gente estava em Barcelona, sei lá, com 2 meses, a gente ficou lá quase 6 no total. Com 2 meses, por aí, eu já queria ir embora de Barcelona. Eu não estava curtindo a vibe, estava puxado demais para mim. 1000 questões aí que eu acho que eu já falei em algum outro episódio do podcast. Mas, enfim. E Nath estava curtindo. Nath estava, tô curtindo o meu trabalho, o ritmo tá legal, nananã. Não tô a fim de sair agora. Aconteceu isso do tipo, eu querer sair e Nath querer ficar. Depois disso, aconteceu em Salvador também coisa parecida. Eu consegui o trabalho em Salvador e aí eu falei, Nath, vou pra lá, bora. Aí ela falou, olha, tô fazendo um curso aqui em São Paulo, só vou depois. E aí a Nath foi 3 meses depois. E aí eu lembro que isso foi complicado pra mim, porque eu cheguei numa cidade nova, não conhecia ninguém no lugar, cidade nova pra mim, emprego novo, tipo, tudo novo, casa nova, e eu tive que fazer todo esse perrengue do começo sozinha. E uma coisa que a gente já conversou, um outro acordo nosso é esse, do tipo, eu não quero mais chegar nos lugares sozinha, porque eu já cheguei aqui no Rio sozinha também. E começos em cada cidade é muito difícil, porque você não conhece ninguém, e você tem que correr atrás da casa sozinha, e correr atrás do trabalho, tudo é tipo assim, uma correria que você faz sozinha, e eu não quero mais passar por isso. Então a gente já conversou sobre isso dentro das nossas renovações de acordo também. Depois de Salvador, teve o rolê de motorhome pela América do Sul. E aí também foi outro momento assim que a gente estava diferente, porque eu lido muito mal quando eu tenho muitas coisas para fazer e para mim olhar aquele mapa da América do Sul com 1000 países para conhecer, 1000 locais para ficar, me dá muita ansiedade. Então, hoje, depois dessa viagem, refletindo muito, até tive uns meses atrás um papo sobre isso com a Nath, que eu aprendi que eu tenho que lidar com poucas coisas. Então, tipo, vamos para o Uruguai, por mais que eu saiba que tem a América do Sul toda, eu tenho que colocar um chip na minha cabeça que só existe Uruguai, sabe? Assim, aí depois eu ponho a Argentina, depois eu ponho o Chile. Eu não consigo lidar com um mapa da América do Sul inteiro, porque isso me gera ansiedade, e aí eu estava muito mais acelerada na viagem do que a Nath. Fora toda a questão de não ter um super conforto no carro para você ficar em dias de frio e tal, é um carro para outro estilo de viagem, que pede uma aceleração maior naturalmente, mas não é esse o caso que eu estou trazendo aqui. Nath queria ter feito uma viagem muito mais tranquila e eu uma viagem muito mais rápida. E eu acho que, não muito mais rápida do que foi, eu acho que no geral eu faria dessa forma. Mas eu acho que em todos esses exemplos que eu estou trazendo, os nossos acordos eles foram se renovando, sabe? E uma pessoa cedendo para outra, porque em Barcelona eu cedi para ela, fiquei mais. Em Salvador ela cedeu para mim e foi para lá. E aí quando a gente estava no motorhome, a cada momento era uma cedendo para outra. Tinha momentos que eu queria acelerar até um pouco mais e eu falava, não, eu vou ficar aqui de boinha porque eu sei que a Nath quer ficar numa viagem mais de boa. E aí a Nath às vezes acelerava, ela falava, só vai dirigindo aí, eu vou ficar aqui olhando. Então assim, a gente foi se ajustando, sabe? E isso que eu acho importante, assim, não quer dizer que aqueles acordos eles vão ser feitos à risca, né? Mas é importante você entender aonde você vai ceder dentro dessa situação para falar, tá, podia ter sido uma viagem da América do Sul de, sei lá, 1 ano, mas durou 5 meses e é isso, e coisas acontecem no caminho e a gente foi renovando isso diariamente e tá beleza, entendeu? E por isso que eu acho que, inclusive, essa é a nossa maior diferença, assim. Eu tenho um ritmo de vida mais acelerado do que a Nath. E é engraçado essa parte, porque quando eu converso com a minha mãe, com a minha irmã, principalmente, né, porque eu puxei mais o jeito do meu pai, ele é mais tranquilo,
Meu pai é do interior de Minas, ele mora em Cláudio, numa cidade super pequena, assim, hoje já é bem maior do que quando a gente morava lá. Ele tem uma roça, a gente cresceu na nossa infância morando em roça, então, assim, uma pessoa totalmente mais tranquila que casou com a minha mãe paulista, bancária, assim, outro ritmo, sabe? E então tem essa diferença de ritmo de vida. E se eu converso com a minha mãe e com a minha irmã, elas falam que eu sou super lerda, assim, sou super devagar. E é engraçado, porque quando eu tô com elas, eu sinto que essa ansiedade minha aumenta, porque elas são muito agitadas e aí eu me sinto muito agitada e eu tenho dificuldade de lidar com isso, sabe? Ao mesmo tempo, quando a Nath olha de fora, ela fala: Meu Deus, eu já te acho aceleradinha. E aí, quando eu vejo a sua mãe, sua irmã, meu Deus do céu, é demais, sabe? Então, é muito engraçado como cada família tem a sua criação e é legal de observar, eu acho legal. Você vai vendo essas diferenças, né? Então, como é a Nath com a família dela, enfim. E isso reflete quem ela é, quem eu sou. E eu acho que cada uma foi aprendendo com o tempo a respeitar o tempo da outra, né? Porque eu acho que ela entendeu, por exemplo, comigo, cara, você tem uma vida muito pacata, muito lenta, isso começa a me dar deprê, sabe? Eu fico meio deprê, eu fico impaciente, eu fico muito irritada, eu fico achando que eu não tô fazendo nada. E a Nath já fala: Ai, qual que é a programação do final de semana? Porque eu sou sempre a pessoa que eu busco coisa para fazer. E a Nath não, a Nath já é mais sossegada. Vou ali na praia, vou cozinhar, vou ficar de boa, vou jogar meu futebol, sabe? Ela sempre foi assim. Desde que eu a conheci lá atrás em Pipa, que a gente ia para as festinhas e tudo mais. E ela era aquela menina que eu falei no episódio do podcast, que ela não curtiu o festival da ilha que a gente fez pela chuva e simplesmente foi embora, sabe? E foi ficar na paz dela lá no hostel, surfando, de boa. Então a Nath, ela gosta do sossego, assim, ela não gosta da muvuca. E a gente vai se equilibrando, não quer dizer que eu gosto da muvuca, mas eu gosto de fazer mais coisas, sabe? Ter uma rotina mais corrida, assim. Não que eu faça 1000 coisas no meu dia, mas comparada à Nath, eu acho que a gente tem essa diferença. E isso a gente, quando conversa sobre futuro, né? A gente fica nessa parada do tipo, eu não, eu não consigo me visualizar. Não é nem que eu não consigo me visualizar, mas eu não acho que é a coisa que vai me fazer mais feliz da vida. Eu, num futuro próximo, eu estando com uma vida parada, no sentido de um endereço fixo, com uma rotina fixa. Eu gosto desse movimento. Eu quero ter uma casa fixa para eu ter para onde voltar. Então, tipo assim, tô aqui no Rio, quero ter uma casa minha como base para eu ir para lá e para cá. Eu sei que a Nath também quer isso, mas assim, eu acho que a minha necessidade de movimento é maior que a dela. Então, a gente vai se equilibrando nisso quando a gente conversa. Então, ela já quer ter mais tempo no lugar. E aí a gente fala: putz, até aqui tá bom, ou vamos ficar um pouco mais. E rola isso, sabe? Então, eu acho que essa é uma diferença que a gente vai pesando e chegando nos nossos acordos aí de como tá bom para uma, como tá bom para outra, para as duas serem felizes, porque isso é o essencial. A gente tem que estar inteira nas relações e se monitorando, né? É um monitoramento do tipo, isso aqui tá fluindo, a minha vida tá boa assim, e algum momento que isso daqui tá desviando, eu tenho que comunicar pro meu parceiro, pra minha parceira, porque ela tem que entender o que eu quero da minha vida e vice-versa, e assim a gente vai achar um caminho do meio. Cara, eu acho isso essencial, a gente conversa muito, eu gosto muito de conversar, então eu sou muito questionadora da vida, então eu tô sempre questionando assim dentro da minha cabeça, no bom sentido, né, que eu fico pra baixo, não, tem esses momentos também, como todo mundo, mas assim, eu gosto de estar atenta às minhas relações, eu não sou aquela pessoa que eu vou vivendo, deixa a vida me levar, como disse Zeca Pagodinho, e aí depois que a relação acabou, eu falo, acabou porque eu não prestei atenção nisso, eu não prestei atenção naquilo. Não, eu sempre fui atenta nas minhas relações, e eu acho essa questão de ser atenta, ela ajuda a você estar sempre renovando os votos aí, os acordos, e fazendo uma manutenção que faça sentido para todo mundo. Só que não são só os acordos da vida amorosa que são importantes, né? Da vida dois, enfim. Tem outros tipos de acordo, como que eu comentei. Então, assim, para mim, existem até uns acordos que eles não são
explícitos, eles são implícitos. Por exemplo, a gente não precisa ficar falando toda hora que para você descer na escada rolante, pegar a escada rolante no metrô, você tem que ficar na direita e deixar quem quer passar mais rápido pela esquerda. Isso é um exemplo da vida em sociedade. Tem muita gente que não deixa a esquerda livre, mas um senso comum é que isso facilitaria muito o dia a dia da vida de quem anda de metrô, né? Outra coisa, você está ali no transporte público, todos os assentos eles são prioridade, independente de estar escrito ou não. Chegou uma senhorinha, chegou uma grávida, chegou uma pessoa com deficiência, o que for, você levanta e dá o assento para a pessoa. É o que deveria ser, não é só os 2 assentos marcados ali, né? Mas tem gente que fica, por mais que isso seja lei. Isso também é um acordo natural que viver em sociedade requer de você. Respeitar a fila. Esse tipo de coisa, sabe? Tá no teatro, não deixar o celular ligado, não ficar conversando. Quer ver eu me irritar? Eu tá num show no teatro, tem o povo ali falando ao redor. Pelo amor de Deus, minha gente, respeita o espaço de arte, cultural. Esses negócios são muito incômodos. Então, tem essas coisas que são mais implícitas, mas tem aqueles acordos que são necessários serem explícitos, serem falados. E que não envolve só a vida amorosa, como a gente já comentou aqui, mas envolve, por exemplo, relacionamento de trabalho, relacionamento de amigos, de família. Então, uma coisa que já aconteceu, por exemplo, comigo no ambiente de trabalho. Uma vez eu trabalhava numa empresa e essa empresa eu fui contratada como temporária e aí quando foram me contratar para o CNPJ da empresa mesmo, eu já fiquei ali 6 meses como temporária naquele cargo e foram me contratar depois como a empresa mesmo, né, que eu trabalhava foram me contratar querendo um salário reduzido. E eu falei, meu Deus, eu vou fazer a mesma coisa, vocês querem reduzir o meu salário por quê? Mas a gente pode fazer isso porque mudou de CNPJ, então a lei permite. Eu falei, tá, mas a questão não é a lei, a questão é a justiça aqui da situação. Eu não vai mudar nada, eu estou vindo no mesmo escritório, na mesma empresa. O que mudou é que meu contrato não é mais fulaninho de X e agora passou a ser fulaninho 2X, né? Mudou o nome da empresa que estava me contratando só. Então, assim, vocês acham que é justo? Aí o meu chefe pegou e falou assim, olha, desculpa, não tem nada que eu possa fazer, se você não aceitar, eles vão para o mercado e vão achar alguém que aceita. E aí eu achei uma postura tão feia do meu chefe, eu falei, cara, você não vai fazer nada? É isso? Eu não vou fazer. Sabe essas pessoas que têm medo de falar as coisas? E aí entra num outro ponto, tá? Parênteses. Você falar, você se impor, você colocar limites, você se expressar, não quer dizer você faltar com respeito. Tem muitas formas de você falar e de você se posicionar respeitando o outro, ouvindo o outro, sendo empático com o outro, tá? Não tem comunicação violenta para situações assim. Você pode super ter uma comunicação que seja apropriada, independente de você ter que ter uma conversa difícil. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de falar sobre isso. A gente tem que aprender a ter conversas difíceis, respeitando, sempre com diálogo, mas a gente tem que ter conversas difíceis e não fugir delas. E essa foi uma situação. Meu chefe, né, o gerente, no caso da época, falou que não ia bater de frente, não ia questionar, então que se eu não aceitasse eles iam me demitir e iam contratar alguém do mercado. Eu falei, entendo sua posição de não querer ir questionar, mas eu tô indo, tá bom? Então eu estou te comunicando que já que você não vai, eu vou passar por você e vou chegar no seu chefe para perguntar, beleza? Comuniquei para ele que eu ia fazer isso e fui. Fui no diretor, que eu obviamente não tinha contato, mas eu não queria atravessar o meu chefe. Mas como ele não ia fazer algo que eu achava um absurdo que estavam fazendo, falei, cara, eu vou ter que fazer se ele não tem coragem de fazer. Eu era analista na época da empresa e fui falar com o diretor. O diretor achou um absurdo, ele foi investigar o que estava acontecendo, me chamou depois para conversar e falou, Bruna, me desculpa pelo que você está passando, óbvio que você vai ser contratada com o mesmo salário, tudo certinho, não é justo fazer isso com você. E eu continuei trabalhando lá, eu tinha trabalhado 6 meses, continuei trabalhando lá mais 2 anos e tudo fluiu bem. Então, eu lembro de várias situações assim na minha vida, minha carreira profissional, né, que as pessoas falavam, você não pode falar isso, que absurdo, aí você vai ser demitida, não sei o quê. E eu sempre saí bem das empresas, nunca fui demitida e sempre via que as pessoas respeitavam quando eu falava as coisas. Porque eu acho que tem isso de você
Não de respeitar do tipo, ai, nossa, né, vou ficar quieta pro que ela tá falando. Não, mas eu me posicionava quando eu achava que as coisas estavam erradas para mim ou o que estava acontecendo para a empresa. E eu acho que tem essa diferença de você saber comunicar sem você achar que aquilo é uma competição. E aí entra nesse ponto que a gente está falando de acordo. Quando você vai para uma conversa com alguém, você tem que entender que você vai ter que ceder. E só assim as duas partes são possíveis de saírem felizes. Isso foi uma coisa que eu aprendi num curso que eu estava estudando sobre carreira diplomática e coisas de relações internacionais. Eu gosto de estudar essas coisas de nerd. E aí eu estava numa aula sobre acordos, não, negociação. E eles falaram exatamente isso. Um bom acordo é feito, nesse caso, eles estavam usando exemplo de quando um país negocia com outro país, né? Mas isso serve para a vida. Um bom acordo é feito quando as duas partes não saem 100% felizes, porque elas tiveram que ceder em alguma coisa. Cara, quando eu escutei isso no curso, eu falei, isso é pra vida, isso que é diplomacia, isso que é você saber fazer acordos, se relacionar com pessoas. Então, todas as situações que eu estava desconfortável no meu ambiente de trabalho, eu sempre comuniquei, eu não engoli com aquele sentimento de vão me demitir se eu falar, eu tenho que abaixar a cabeça e tenho que fazer. Nunca me senti assim, porque eu sempre achava que eu estava entregando um trabalho de qualidade ali dentro do que eu sou e do que eu acredito, e se eu não tivesse, meus superiores iam questionar. E quando eu não concordava, eu comunicava. E quando era possível, a gente se ajustava ali para o que eu estava falando. Quando não era possível, eu cedia. E era isso, chegava no meio do caminho. E eu acho que isso funciona para todas as nossas relações, inclusive com esse exemplo que eu estou falando do trabalho, que aí eu lembro depois do meu chefe, tipo, sei lá se ele ficou sem graça, sabe? Mas ele ainda estava lá, poucos meses depois ele saiu. E ele entendeu que, tipo, não tinha nada demais falar, que não era... Eu não estava causando na empresa, entende? A mesma coisa rola para amigos. Então, assim, eu lembro que eu fui aprendendo a comunicar coisas que eu não gostava, porque eu também entendi que o medo, ele aprisiona a gente. E aí você acaba guardando coisas para você que, se você comunicar e colocar todo mundo na mesma página, vai ser uma relação muito mais honesta, muito mais... empática. Então, assim, eu lembro de várias vezes falar para umas amigas minhas assim, olha, gosto muito de vocês, mas eu não vou em tal lugar, não curto esse lugar, não quero fazer tal coisa, mas depois vamos fazer tal coisa. E às vezes aquela pessoa não gostava da tal coisa que eu tinha falado. E a gente achava um meio do caminho. Ah, o nosso rolê é fazer, sei lá, cozinhar em casa e ficar conversando. Vamos fazer esse momento nosso, então? E você vai achando coisas que deixam as duas pessoas ali satisfatórias na relação, independente de em alguns momentos você está cedendo mais, o outro está cedendo mais, mas tem que fazer sentido essa troca de forma honesta, sabe? Porque senão você não comunica e você só fica cedendo, engolindo, e uma hora você vai e explode. E esse é o problema das nossas má comunicação, né? Quando a gente não sabe fazer um diálogo construtivo, a gente vai deixando isso para dentro do nosso corpo, e aí quando a gente decide pôr para fora, a gente explode e acaba com aquela relação. Então tem muita gente que tem medo de ter diálogo, tem medo de falar, tem medo de criar situações que podem ser delicadas. Ai, não vou comunicar isso, porque o outro vai achar, o que ele vai pensar, como que ele vai levar, será que eu vou ser demitida se eu comunicar isso? Ai, se eu falar tal coisa para o meu parceiro, para minha parceira, será que ele vai entender dessa minha vontade? Ou como que ele vai me julgar? Ai, minha mãe, meu pai nunca podem descobrir tal coisa sobre a minha vida, ela não vai conseguir lidar. Sabe assim, cara, será mesmo que ela não vai conseguir lidar, que ele não vai conseguir lidar? Ou o fato de você estar mentindo ou omitindo alguma parte sua que é importante, né, para quem você é como um todo, isso vai te fazer mais mal, e depois para o outro também vai fazer mais mal ainda quando passar um tempão. Então, a gente foi moldado assim numa sociedade que eu vejo que a gente tem muito esses dedos, né? Do tipo, ficar pisando em ovos em algumas relações, e coisas que podem ser comunicadas e outras que não podem ser comunicadas, porque vai gerar desconforto. E a gente tem que entender que certos desconfortos às vezes fazem parte, que a gente vai sim magoar o outro muitas vezes, que o outro vai nos magoar, que nem sempre a gente vai estar sempre feliz com alguma situação, né? Que não dá para ser assim o tempo todo. Mas que está tudo bem se essa troca, esses ajustes, essas diferenças forem feitas com bases de
com bases francas, com base na honestidade. Porque é muito pior quando a gente se magoa, quando a gente se chateia por algo que a gente descobriu, porque alguém contou, porque depois a pessoa demorou muito para contar. Ai, porque eu fiquei assim de te contar, porque eu não sabia como você ia levar, sabe? E aí acaba destruindo essa base do que é o mais importante de um acordo em qualquer relação, que é a transparência, a honestidade. Por isso que eu repito aqui para a gente encerrar. Não tenha medo, tá, de ter diálogos difíceis. Fazer conversas assim são importantes para a nossa vida e só vão reforçar a importância que você dá para aquele relacionamento, né? Se você é honesto com o outro, como que você vai se sentir também se a outra pessoa for honesta com você? Se sentir que ela pode ser ela mesma, sabe? Falar com transparência sobre o que ela sente. Tem coisa melhor do que você sentir que a pessoa está te contando algo, está compartilhando algo ali que para ela é um lugar muito vulnerável e que ela ficou preocupada de te contar, mas que mesmo assim ela enfrentou e contou, sabe? Colocou para fora, com respeito, tá? Sempre assim. Um diálogo, um acordo tem que ser feito com respeito. Só assim é um acordo bem feito. Eu consigo lembrar de várias situações que eu compliquei demais a minha vida por eu achar que tal coisa não dava para ser falada para tal pessoa, sabe? Com certeza você consegue lembrar alguma situação assim para você também. E ao mesmo tempo, por outro lado, eu já descompliquei muito a minha vida quando eu entendi que tudo pode ser dito. É só a gente refletir a forma que a gente vai dizer e ir na intenção de uma troca, não de uma competição, né? Eu não estou ali para ganhar a conversa, eu estou ali para ouvir, para me posicionar sobre o que eu sinto e também para ceder. Lembra que uma boa negociação, ninguém sai 100% feliz, todo mundo cede de algum lado. Então, eu realmente espero aí, quando você estiver numa situação assim, que você avalie se você está sendo realmente transparente com o outro ou se é necessário você ter aí uma conversa, um papo para renovar aquele acordo que talvez já ficou velho, sabe? Se mudou coisas aí no caminho que precisam ser atualizadas nos acordos de vocês, nas trocas de vocês, porque a coisa mais preciosa que você pode de fato levar desse papo que a gente está tendo agora é você ter certeza que uma boa negociação é quando você não vai sair 100% feliz. Isso eu quero que você aprenda aí sobre um recado de vida. Então, você vai ceder, você vai chegar num acordo com a pessoa. Esse é o objetivo da conversa. Não é ganhar. Falar, fui ali, joguei tudo, descarreguei tudo que eu estava sentindo no fulano, ciclano e pronto, entendeu? Eu saí por cima. Não é. A intenção não é sair por cima de nada, né? Ninguém é acima de ninguém. Então, eu te desejo aí que você faça esse balanço da sua vida, analisa como estão as suas relações de trabalho, relações de amizade, relação amorosa, qualquer outra relação aí que você tenha e pesa o que está fluindo, o que precisa ser renovado, atualizado, né? Ou o que não foi explicitamente dito e que você sente aí que você tem um incômodo e que precisa ser colocado agora em pauta para vocês fazerem esse acordo e chegarem aí num caminho que vocês possam seguir caminhando juntos com transparência, com honestidade, porque eu acho que num ano que tá tão... Não um ano, né? Mas tem tanto tempo aí que a gente vê tanta polêmica, tudo na internet fica tão aumentado, né? Ano de eleição. A gente tem que ter esse cuidado, assim. Como que a gente está tendo essas trocas? Eu não concordo com o outro, simplesmente tiro o outro da minha vida. Ou não, vamos sentar num diálogo, não preciso concordar com ele, ele não precisa concordar comigo, mas a gente vai se respeitar e chegar aqui num ambiente de respeito em que cada um se escute, talvez vai conseguir se colocar no lugar um do outro e achar esse caminho do meio, ou às vezes não, vai falar, beleza, respeito sua opinião, essa não é minha, mas estamos aí, sabe? Somos seres humanos e somos diferentes, é para isso que a gente está aqui, para a gente se unir nas nossas diferenças, então que a gente possa ter mais empatia e ter mais cuidado nas nossas relações, sabendo se comunicar de forma mais efetiva. Lembrando que nenhuma comunicação é para a gente se colocar sobre o outro, é para a gente se impor sobre o outro de uma forma negativa. Beleza? Reflete aí e a gente se vê na BR na próxima semana. Um beijo.